Quando a inovação ultrapassa a tecnologia e se transforma em inspiração, histórias incríveis acontecem. É isso aí, Léo. Fica com a gente e conheça essa história que une coragem, propósito e transformação social no topo do mundo. Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Leonardo Tristão e eu estou aqui de novo com meu grande amigo e sócio Samir Fala, Caran, galera. recebendo quem, Samir? Areta Duarte, agora sim, bem-vinda, Areta. É um prazer estar com você. Eu acho que é a primeira pessoa que eu conheço, né? Tenho a honra aqui de bater papo que esteve no topo do mundo, né? Escalou Uau. o Monte Everest, a primeira mulher negra latino-americana a escalar o Monte Everest. Aham. Idealizadora do projeto Sucata Everest, que arrecadou 1/3 dos recursos com materiais recicláveis. E o resto eu vou deixar você contar, né? Como que você começou, né? E teve essa motivação, de onde veio isso. O PQP, fala muito sobre isso, sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia, como essas coisas se complementam, né? E o Performa que Pode, como a gente estava falando, é sobre mostrar que a gente pode performar de fato, e você performou uma façanha que já me tem aqui como fã, né? Então, primeiro, obrigado por topar bater esse papo aqui com a gente. Obrigada, Samir. Obrigada, Samir, Léo, obrigada a todos. Valeu. É realmente prazeroso poder compartilhar dessa história. Legal. Me identifico muito com esse propósito do podcast de vocês, porque absolutamente acredito que todo mundo pode empreender, todo mundo tem Isso. É o potencial. que a gente acredita também. Eu falo muito de ter poder interno bruto, que é um potencial gigante, Ai, uma que força legal. interna de grandes realizações. E esse projeto da Sucata Everest surgiu com essa minha vontade enorme, né, através de uma ambição, absolutamente, eu tinha muita ambição, de chegar ao topo do mundo, não por conta de uma conquista pessoal, porque eu entendia que essa realização garantiria conquistas coletivas. Então, há Entendi. muita motivação por trás aí de deixar legado, de impactar mais vidas. Não tenho dúvida, Areta, porque pelo amor de Deus, eu no seu lugar, no máximo eu ia topar escalar o Pico das Cabras. E Aqui olha em lá, de Campinas. carro, né? Areta, por favor, me ajuda. De onde saiu isso? Vou escalar o Everest. Ó, eu tô falando por mim. Isso pra mim é algo Tão longe, né? Distante. distante, tão fora de propósito Aham, pra mim. aham. Eu tô falando que eu não conseguiria, eu não sei se eu conseguiria colocar uma meta tão ambiciosa Uhum. e ir atrás como você fez. Uau, uau. Né? De onde surge? Qual foi a tua motivação em falar, eu vou lá? Bom. É curioso, né? Até na fala anterior do Samir, ele comenta que nunca tinha falado com ninguém que tinha chegado ao topo do Everest. E dentre brasileiros, hoje são 42 pessoas. Então, realmente, Nossa, não realmente são é pouco. muitos. Tá. Não é muito comum. Agora, a gente tem uma vantagem aqui em Campinas que tem bastante escalador que sai daqui. Verdade, né? Eu, por exemplo, me inspirei através do Carlos Santalena. Ele foi meu guia, ele foi meu líder, ele foi meu chefe. Eu me tornei guia especializada em alta montanha, aprendi muito com ele, do ponto de vista de alta montanha, mas nunca tinha tido vontade de estar nesse lugar, Léo. Realmente me parecia muito improvável, muito distante, algo distante do ponto de vista físico, técnico, emocional, mas principalmente pelo recurso financeiro. Para participar de uma expedição como essa, eu teria que ter ao menos $67.000 na conta, o que significa Sério? quase R$ 400.000. A minha realidade é uma garota negra periférica. Eu moro na periferia do Jardim Capivari. Esse dinheiro eu não tinha na minha conta. Eu costumo dizer que eu não tenho até hoje. Mas hoje ele tá um pouquinho mais Tá perto mais do que próximo naquela que época, antes, né? com certeza, mas aí me parecia muito distante. Tá. No entanto, quando eu vi a foto do Vale do Silêncio, que é uma parte do Everest, fica entre os campos 1 e 2 dessa montanha, eu vi aquela imagem e achei linda, maravilhosa, e achei que eu pudesse estar lá. Mas você já praticava alpinismo, alguma coisa? Nada. Já praticava alpinismo desde 2011. Eu Tá bom. conheci uma operadora de montanhismo durante a faculdade de Educação Física. Ah, entendi. Fiquei apaixonada pelo Pelo esporte. esporte. Corri Entendi. atrás do emprego naquela operadora que ministrou a palestra. Legal. Consegui iniciar o E trabalho com eles trabalhou como por aqui, vendedora. sim, tá bom. Comecei a dar assistência aos guias e, com o tempo, passei a guiar em alta montanha, que são as montanhas acima de 4.000 metros. Tá bom. Por Nossa. mais que eu tivesse já, durante 9 anos, a experiência física, técnica e emocional para alta montanha, para altitude, eu não tinha vontade de estar no Everest. Toda Entendi. vez que eu pensava nesse pico, eu pensava em alto risco de morte, alto investimento financeiro
e é algo distante da minha realidade, talvez até busca de status quo. Não Sim. fazia sentido Não para fazia mim. sentido, assim como o Léo comentou que não faz pra ele. Por enquanto não faz. Eu enquanto. nunca digo nunca, o meu sempre. é mais do ponto de vista financeiro. Pra saber que o resto eu tô O pronto. físico você tá Não, o pronto, resto eu né? tô pronto. Cara, é brincadeira. Eu não sei se eu consigo nem chegar no base lá, que é o 5.300? que é Não, o um amigo acampamento meu chegou base no lá. Basecamp, um amigo É. meu que estudou comigo, chegou Ah, no tá passado. maluco, não dá, cara. É um negócio. É outro nível de preparação. Então, eu costumo dizer que também tem uma série de desmistificação que precisa acontecer em Uhum. relação a isso. Campo Base do Everest, que seu amigo realizou, é um roteiro recomendado para quem até não tem experiência em alta montanha. Como É trilha, mais trilha, né? mais trilha, nada de Isso, técnico, ele mas faz como bastante trilha. primeira empreitada em altitude é recomendado o Campo Base. Eu, por Isso. exemplo, todo mês de abril, primavera do Hemisfério Norte, guio grupos de 12 a 15 pessoas até o Campo Base. E são pessoas que, porventura, nem não são. É sério, Terça-feira. Areta. É terça, tipo assim, vamos na É. catedral, ela vai pro campo base do Só Everest. precisa ter bom condicionamento físico. Não dá pra falar que um sedentário vai conseguir realizar. Tá. Porque terá que Ah lá, caminhar lá 4, ela. 5 Lá horas. ela. Mas Ah. não tem exigência técnica. Aí, quando eu penso em cume do Everest, aí Tá, sim, Não, aí existem alguns passos, alguns requisitos necessários. Por exemplo, ter excelente condicionamento físico, conhecer a escalada em rocha, conhecer a escalada em gelo, ter volume de experiência em alta montanha e ter passado por uma montanha de 7 a 8 mil metros. Eu, por conta do trabalho, tinha passado. Entendi. O que eu não tinha era o que eu chamei de sexto passo, o financeiro, Tá. 400 mil reais. E aí, quando chegou mais ou menos em março de 2020, pouco tempo depois de eu ter visto a foto do Vale do Silêncio, Entendi. que é do campo 1 até o campo 2, aquela imagem já estava no meu imaginário, no meu coração. Março de 2020 era para eu guiar até o campo base, a viagem foi Pandemia, cancelada, né? e aí eu estabeleci. Meu próximo passo é passar o campo base, quero conhecer o Vale do Silêncio e quem sabe chegar ao topo. Depois do campo base é o campo 1. Isso mesmo. Depois Tá. do campo base tem mais 4 acampamentos. Campo 1, 2, 3 e 4. Vai de 6.100, E o 6.400. ataque ao cume, ele sempre parte do 4. A gente fala que parte do campo base. A gente sai do campo base e vai para o 2, Aí já depois começa do a ciclo de subida. aclimatação. A gente passa 3 ciclos de aclimatação. Bom, deixa eu voltar um pouquinho só para quem está Volta, em casa aí, isso. Não, eu quiser fico. entender. Senão eu vou atropelar. Calma, é. Eu fico meio excitado. Uma Não dá expedição. pra chegar no cume de uma vez, vai devagarzinho, mano. Você sabe disso, pô. Tem que ir preliminares primeiro. Uma expedição ao topo do Everest, essa montanha que tem 8.848 metros de altitude, a gente estabelece pelo menos 60 dias para ficar na montanha. Por quê? Porque tem ciclos de aclimatação. Ciclo de Entendi. aclimatação nada mais é do que chegar no campo base, 5.300, depois de 10 dias de trekking. Tá. Do campo base, nós subimos ao campo 1, volta. Ao campo 2, volta. Volta? Ao campo 3, volta. Por que sobe e desce, Samir? Para Por quê? estimular o teu corpo do ponto de vista bioquímico e fisiológico. Ah, Gerar adaptação àquele rarefeito. entendi. Então, você expõe teu corpo àquela maior altitude e volta para descansar. Tá. Ali no momento do descanso, você está gerando adaptação, principalmente Entendi. hormonal. Ah, Agora, subir e descer é complicado, porque já está passando um ambiente hostil. De entendi. temperaturas abaixo de zero, muita neve, muito gelo, gretas, que são aquelas fendas no meio da montanha que você, se cair, dificilmente você sai vivo, sai quebrado. Então é um ambiente muito desafiador, muito hostil. Mas para você se adaptar, precisa passar por ele. No meu caso, eu fiz a expedição por 54 dias. A gente conseguiu fazer em 54 dias, que não é pouco. Tá. Mas eu tive problemas seríssimos de saúde durante o ciclo de aclimatação. No primeiro ciclo, na primeira subida ao campo 1, eu tive princípio de edema pulmonar. Minha saturação chegou a 70%. Eu não sei se vocês tiveram contato com alguém com Covid, ou se tiveram Covid, mas se lembrar bem, na época de pandemia, 90% era caso de UTI. Menos de 90%, isso. 90% Já de saturação era. já era Era problema. hospitalar. Isso. E eu lá na montanha estava 70%. Então, estava muito abaixo do ideal de sobrevivência. Uhum. Aí tive que fazer suplementação de oxigênio, tomar corticoides, antibióticos, xaropes para conseguir superar. Isso na montanha, né? Na montanha, naquele ambiente hostil, sob acompanhamento de posto de médica, né? Lá no campo base tem posto médico, consegui recuperar depois de 2 dias e pude seguir em frente na expedição. Mas os meus problemas não acabaram por aí. Num outro momento, eu tive queimadura de córnea. Ao subir ao campo 2, num dia de whiteout, neblina, sem enxergar, eu queria ajudar o guia. Guia, eu não estou conseguindo enxergar, vamos embora, preciso cumprir a aclimatação. Levantei os meus óculos e caminhei 5 horas sem proteção ocular. E aí eu cheguei no campo 2 com os olhos vermelhos,
ardendo, queimadura. A gente achava inicialmente que era de retina, uma queimadura mais profunda, por causa da incidência do sol sobre a neve, contra os meus olhos, Não. refletindo nos olhos, e depois nós soubemos que era uma queimadura de córnea, algo mais superficial. Tá. Mesmo assim, precisei ficar com os olhos vendados por 2 dias na montanha. Liguei para oftalmologista com telefone satelital no Brasil, perguntando: tem algum colírio? Será que alguma coisa aqui do meu primeiro socorro Vai resolve? na farmácia e Um compra, chazinho? né? Tá no meio da... Mas nada do que tínhamos lá resolvia. A Tá. oftalmologista falou: você precisa aguardar e tomara que recupere. Se recuperar, você segue. Se não recuperar, volta de helicóptero Caramba, Areta. para a cidade e para o Brasil. Oreta, e aí tem essa, né? Imagina que um desafio desse compromete a tua subida, você investiu os 400 mil reais do mesmo Uhum, jeito uhum. e não chegou. Perfeitamente? Ainda tem Perfeitamente. esse risco, você juntar o dinheiro. É. Deixa eu dar um E passo não- atrás. vamos falar. Eu queria entender como é que você conseguiu. Faltava o sexto pilar, que é a parte financeira, e daí veio a ideia do projeto. Conta um pouquinho como é que foi isso. Uhum. Qual foi a motivação das Uhum. pessoas que ajudaram o Uhum. projeto Sucata? Como você Uhum. consegue contar um pouco dessa Consigo fase sim, preparatória? consigo sim. Então, quando eu estabeleci que escalaria essa montanha, quando eu iniciei o projeto em março de 2020, início de pandemia por Covid, eu entendi que o que era necessário, do ponto de vista físico, técnico, emocional, tempo, equipamentos, mas tudo que era, do ponto de vista de equipe, equipamentos, seguro, passagem, Uhum. aéreo e terrestre, envolvia dinheiro. Tá bom. E para eu conseguir o dinheiro, a minha remuneração era insuficiente. A minha remuneração, enquanto vendedor, enquanto guia, Você não dava para trabalhava como pagar. guia, tá. É, Uhum. e aí eu decidi voltar a fazer aquilo que eu tinha feito na infância. Eu já tinha trabalhado com reciclagem para comprar um brinquedo, para ajudar no serviço, nas coisas domésticas, em casa. Naquele momento, o meu brinquedo ficou mais caro É apenas, um mas brinquedinho mais caro um pouco. mas eu entendia que todo resíduo, que muita Tá. gente chama de lixo, era para Isso. mim recurso, era para mim oportunidade. É. E aí eu entendi que na minha Nossa. casa tinha recurso, na minha rua, no meu bairro, na minha cidade e em todos os cantos. Todo lugar que a gente olha, inclusive aqui agora, eu estou enxergando resíduo. O vidro pode ser resíduo, Sim. o papel pode ser resíduo. Então, ao invés de botar para o aterro, eu poderia fazer daquilo uma reciclagem. Eu, então, comecei a juntar recicláveis, levar para o ferro velho, para o sucateiro, É você vendia ele. mesma, pessoalmente. Comecei pessoalmente, eu. E aí, logicamente, como qualquer projeto, é necessário a gente contar com mais pessoas. Sem E não dúvida. e quanto mais ambicioso, quanto mais Isso, audacioso, exato. mais ainda é necessário Sozinha você ia pessoas. demorar muito tempo. Muito tempo. Muito improvável que eu conseguisse, Tá. no tempo que eu tinha estabelecido, que era de aproximadamente 1 ano. Improvável. Não conseguiria. Pouquíssimo E provável. aí, obviamente, eu contei para as pessoas de maior confiança para mim, que era minha família. Minha mãe que morava comigo, meu irmão do meio, o Stênio, que morava comigo. Contei para eles e eles falaram: tá bom, vou ajudar. Uhum. E aí a gente foi amplificando essa informação para mais pessoas, contando sobre o projeto para mais pessoas, sobre os nossos objetivos. Aí outro irmão começou a ajudar, primos, tios, familiares, amigos, chegou ao ponto de desconhecidos começarem a mandar mensagem para mim, me ligar: Areta, tô cheio de reciclável aqui, Juntei vem buscar. aqui, tá. E aí eu ia para um canto, meus irmãos para outro, cada um entendi. com um carro, porque não dava para ir de Sim, carrolinha sem mais. dúvida. O Isso. volume era gigante. E a gente reciclava aproximadamente 500 quilos por dia, meia tonelada por dia. Plástico, papelão, ferro, inox, alumínio, vidro, todo tipo de reciclável nós coletávamos. Coletava. Agora, com uma grande vantagem durante a pandemia houve problemas de coleta Sim. nos bairros. Aqui em Campinas, pelo menos, é verdade. as pessoas, Areta, você vem, por favor, porque Sim. tá lotado aqui, Você tava você vai fazendo me um salvar. favor, Um favor. exato. Então, de algum modo, E ela todos não os sabia dias- que ela tá te ajudando mais do que tava ajudando ela. era uma reciprocidade muito Recíproco, grande. É. O que mais me empolgava na ocasião era perceber que muita gente até nem separava. E por conta de saber do projeto, do objetivo, de confiar, Começou a separar mais. começou a separar e entender a sua Como é que foi a responsabilidade. divulgação? Você usou redes A rede social. sociais? Eu até tá. então, Samir, eu não usava muito das redes sociais para contar sobre a minha vida pessoal. Tá bom. Uhum. Eu usava muito para Vender. viagens, das falar de viagens, montanha, falar é. do trabalho. Sim, As pessoas não sabiam quem era minha família, não sabia Entendi. exatamente onde é que eu morava, não sabiam quem era a Areta. entendi. A partir daquele momento, eu fui muito transparente de contar a Teve que minha abrir a sua realidade. realidade. Abri e foi muito interessante, porque as pessoas se identificavam ainda mais, se conectavam ainda mais. Sabia quem era minha mãe, a minha avó, que aos 92 anos estava descascando o fio para me ajudar na reciclagem. O meu sobrinho, na ocasião, com 8 anos, e o meu outro de 20 anos, que eu tenho 2 sobrinhos, Tá. sabiam, contavam. Essa é a minha Entendi. história. E aí, todo dia que eu ia no ferro velho, eu prestava contas. Olha, hoje eu vendi R$10, hoje eu vendi R$1.000, hoje me pagaram 1.500.
E essa prestação de contas era muito importante durante Tá. o projeto para as pessoas entenderem A quanto a gente contribuição alcançava, da... como é que elas estavam contribuindo, que aquilo era verdadeiro. Essa transparência, essa prestação de contas foi Fundamental. fundamental. E a rede social foi necessária porque estávamos em pandemia. Sim. Eu não tinha como passar de casa em casa, até pela também questão logística é, também, isso. ligar. Então, a rede social, stories, se você olhar, é uma E aí novela. seus seguidores começaram a crescer. Teve um avanço assim Teve um também, do ponto de avanço. vista de rede, de comunidade. Teve um avanço, mas tem uma coisa curiosa que aconteceu, que eu participei de um game show, The Wall, do Luciano Huck, não sei como, me inscreveram, Sério? me convidaram, fui lá, e quando foi exibido esse programa, triplicou o número de seguidores. Então, Sim. A Total, exposição não, é tu muito tava a grande. na Globo, exposição mãe, foi tô na gigante. Globo, É. né? Mas curioso, eu passei por diversas entrevistas durante o Tá projeto. bom. Muitas, inclusive o Fantástico. Se entrar no programa Fantástico da Globo, tem uma entrevista lá de 5 Então, minutos. Caramba. Mas nenhuma gerou Tanto quanto... A tanto quanto repercussão. a O Luciano, repercussão. ele É fora ele de é série. grande. É. Ele é Fiquei grande. impressionada. Ele é Fiquei grande demais. impressionada. Ele é grande demais. Legal. Areta, Vamos voltar pro incrível. Everest agora. Ô Areta, vamos lá. O Everest era o fim, né? Mas qual foi a primeira montanha grande que você encarou? O Everest parecia o fim, daqui a pouco vocês vão entender o porquê. É o O Everest começo. é só o começo. Agora ela vai escalar em Não, o Marte. fim do projeto, pelo amor de Boa, Deus. Não, boa, sai boa. daquele- Não, Boa, do é da o começo do sucata. projeto, é o começo. A minha primeira montanha, Léo, foi Pedra Grande. Ou mentira, foi Pedra Bela, perto de Bragança Paulista, Ah, na cidade de Pedra Bela. Mas aí eu comecei a amar a alta montanha desde que eu fui ao Aconcagua. O Aconcagua é a Sim. mais alta montanha fora do Himalaia, fica ali na Argentina, tem 6.962. Minha primeira ida à altitude foi até o campo base do Aconcagua. E eu me lembro que foi uma viagem de 7 dias na montanha, eu fui até 4.300, eu não fui até o topo dessa vez. Voltei pensando, as pessoas ainda pagam para fazer isso? Porque eu senti uma dor no ouvido, tinha uma pressão aqui Você na minha foi cabeça, recebendo fui e- recebendo informação, hostil, frio, não tinha banho, dormia em acampamento, uma restrição alimentar, desconfortável, sofrido. E eu pensei, durante a montanha, durante a minha ida ao campo base, eu pensava, o que que estou fazendo aqui? Não é legal, não tá legal. não tava se Não divertindo, tô estava me trabalhando. divertindo, tá É. doendo, tá difícil. E aí, quando eu voltei para Mendoza, 7 dias depois de montanha, tomei aquele banho, usei 2 toalhas, estava podre de sujeira, porque é muito seco, muito árido o clima no Aconcagua. E aí eu olhei aquela cama, olhei pro chuveiro, olhei pra toalha e falei, olha só, Aqui é bem melhor. aqui é bem melhor. E a gente depende de coisas simples para viver. Isso. No entanto, eu também me toquei e fiz uma reflexão imediatamente. Ah. Quão forte eu sou ao estar lá? Quanto de potencial eu tenho ao estar lá e me expor a esse ambiente tão hostil? Eu consegui realizar. O que eu vencei lá em 7 dias, o aprendizado, o autodesenvolvimento que eu estive lá na montanha, é bem desafiador de ser alcançado a nível do mar. Você entende que se Eu- conheceu eu me melhor conheci estando lá, melhor, os tendo, meus tendo limites, as passado minhas- qual era o seu absolutamente. limite. Você falou, cara, meu limite não era aquele que eu achava, Absolutamente, né? Samir. E também não é esse, pode ser além. É muito incrível como a montanha, e a alta montanha em especial, para mim, me possibilitou me conectar com as minhas vulnerabilidades, com as minhas forças, com os meus limites, com quem eu sou, com a minha sensibilidade, com a minha fragilidade. É incrível a gente ter essa oportunidade de autoconhecimento. Então, Boa. por mais que tenha sido desafiador, cansativo, não tinha um banho quente, não tinha toalha, não tinha cama e nem o travesseiro pena de ganso, foi incrível enquanto experiência. Foi de crescimento fora de série. Sim. E quando eu voltei, já esqueci toda essa memória da dor, de desafio, de cansaço, e já comecei a E marcar. já teve vontade Já do próximo. queria, e a partir Tipo dali, assim, cara, não quero só o acampamento base, não, eu quero queria muito ir mais, até lá em queria cima, muito né? mais. E fui fazendo muitos outros. Eu estive no Aconcagua, no caso, eu voltei outras 4 vezes para ir ao topo, a Caramba, isso desde 6.962. 2011, Desde 12 e 2011, tal, que você começou. perfeitamente. Você já foi no K2? Ainda não, Não? K2, né? Para quem não sabe, quem estiver nos acompanhando, é a segunda mais alta montanha do É. planeta, mais desafiador do que o Mais Everest, por mais que perigoso. seja mais baixo, por questão técnica, por questão jurídica, por questão militar, por ambiente hostil. Fica na Paquistão. no Paquistão. Na África é o verdade. Kilimanjaro. É o Kilimanjaro. Mais tá alta certo, montanha da África é o Kilimanjaro que fica na Tanzânia. Você também já Estive lá já 2 esteve no vezes. Kilimanjaro. É. Eu tive só no restaurante no Kilimanjaro. Tem um Lá restaurante na- Kilimanjaro. Esse foi o único que... Eu falei que ia fazer Duas essa piada, vezes. então. Vai curtir duas vezes só o também. Kilimanjaro. Então, O Areta, quando você estava falando sobre os desafios, guardadas as devidas proporções, porque o desafio de empreender, né, ele não tem nada
de extremo físico. Né? Ok. Por mais que você se sinta, às vezes, um pouco cansado e etc. Mas é exatamente isso de você estar se desafiando e você fala, cara, será que eu preciso disso? Porque eu podia estar trabalhando numa empresa tranquilo, meu chefe me dando ordem, tava bonitinho, tava quentinha a cama. O que eu tô fazendo aqui dando murro em ponta de faca? E é exatamente isso. É você, na hora que tá ali achando que tá muito difícil, falar, não, mas peraí. Pô, eu preciso me desafiar. Né? Eu acho que eu consigo. Deixa eu ir um pouquinho mais. Né? Ah, esse passo aqui foi incômodo, eu vou voltar. Vou voltar um pouquinho, deixa eu ver o que eu posso... É muito parecido isso, Eu ia fazer entendeu? exatamente esse paralelo, a gente em projeto, muitas Em vezes projeto, você isso, está eu tô falando de se empreender, desafiando, mas em empresa também, você, cara, são essas condições adversas, muitas vezes, vamos falar assim, né? O termo analogia corporativa, né? Para não falar outra coisa. Cara, aquele projeto que você tem que ralar, que tem data muro de entrega. A gente, claro que ninguém gosta, né? Igual tá ali, muitas vezes assim, muito intenso, mas é aquele momento que você se conhece, né? Se entende como profissional também, né? Enquanto você tava falando, eu tava lembrando de, cara, projetos desafiadores. Se eu for para pensar na minha carreira, às vezes que eu mais aprendi, não foi quando eu tava fazendo uma reunião de diretoria entre a gente no ar-condicionado. Cara, foi quando a gente tava realmente Em situação de risco. frio na barriga, tem que rodar um workshop com 200 pessoas e algo novo pela primeira vez. É ali que a gente conhece os nossos limites como profissional também. Acho que dá pra fazer esse paralelo, né? Eu acredito que sim. Para mim, montanha é escola. Eu digo que tudo que eu aprendo na montanha eu consigo trazer para o meu Consegue cotidiano, trazer. para relação pessoal, familiar, social e profissional, sem sombra de dúvida. Quando eu entendo que o ambiente é hostil e tem desafio ali surgindo, na empresa, na corporação ou na montanha, a gente tem que verificar quais são os recursos disponíveis. Bom, quais são as minhas forças? Onde é que eu vou atuar? E é ali que a gente cresce absolutamente. Enquanto a gente estiver na zona de conforto, Sim. a gente não cresce, a gente não desenvolve. E quando Boa. tem o desafio, tem que sair, bater de frente com esse desconforto e colocar os nossos potenciais à prova. Por falar em desconforto, temos umas imagens aí para colocar. Vamos pedir para a produção Depois a gente vai colocando aí algumas imagens, porque eu acho que é legal para a galera que não, obviamente, né, não esteve ainda, Sim. né, e também não, provavelmente não vai. Um documentário, né, Areta, sobre Sobre a minha escalada? Sim, a gente lançou o documentário Areta no Everest. Caramba. Foi um projeto incentivado, patrocinado. Tivemos também série de canal fechado, canal off, uma série chamada Te Encontro no Topo. Tivemos livro biográfico que foi lançado. Quem tiver interesse, inclusive, pode me chamar. O livro se chama Da Sucato a Everest e conta a minha história até a escalada. Essas cenas foram lá, todas lá. Essas cenas são no Everest. São lá mesmo. Durante a expedição em 2021, ali no campo base. Bem difícil, né? Auge da pandemia e você no Auge da Everest. Isso que eu ia pandemia. falar também, né? Era pandemia, cara. É. Além de todas as dificuldades, você ainda escolheu um timing perfeito. Justamente, em março de 2020, era para eu guiar um grupo até o campo base. A viagem foi cancelada por conta Sim. do início de pandemia. Aham. No ano seguinte, quando eu já estava prestes a ter a grana para estar lá, as fronteiras foram reabertas, por isso consegui embarcar. Entendi. A pandemia não tinha acabado, mas as fronteiras tinham sido reabertas e eu consegui E estar no Nepal. trouxe os desafios além do comum, do tipo risco de contaminação. Ainda tava, né? Assim, galera, sei lá, máscara, não sei se faz sentido, até porque a Sim. gente sempre Sim. deve usar já, mas assim, além do normal, vamos chamar assim, a pandemia trouxe outros agravantes para fazer Trouxe. essa empreitada em 21. Trouxe sim, Samira. Inicialmente, quando a gente chegou no Nepal, foi bem curioso, porque os nepaleses até questionavam. Teve aqui. mesmo pandemia, né? Porque assim, Sério? eles se fecharam muito antes da gente. Tá. O vírus não chegou com tanta Entendi. Intensidade. quanto no Brasil e outros lugares do mundo. Quando a gente chegou lá, tinham tido poucos casos no país todo e era difícil eles até acreditarem. Então, Já estávamos há um ano em pandemia e eles não acreditavam. Mas com a reabertura das fronteiras, com o turismo do Himalaia tão intenso, o vírus começou a chegar. E aí, durante o nosso período... Então, a gente começou a expedição de maneira natural. Os primeiros dias em Katmandu ainda usávamos máscaras. Uhum. E aí a gente foi pra montanha já tirando a máscara, porque entendendo que, poxa, a partir dali... Puta, até a respiração. Dificulta- Eu vou imaginar, eu dificultaria a andava de respiração. bike com máscara e tudo arrancava. Mas tinha não um dava. protocolo que a gente seguia, Tá. que era... O campo base do Everest é o maior do mundo. Tem aproximadamente 800 turistas nessa temporada Tá. de primavera que segue de março a maio.
apesar dos 800 turistas, era meio que proibido a gente ir para o outro acampamento. Algo que é comum de promover intercâmbio, conhecer pessoas, o que é Ah, tá. bacana no Campo Base, Uhum. nossa cidade, durante a expedição. Entendi. No período de 2021, a gente não podia. Outro acampamento. Não podia ir pro acampamento do vizinho, por exemplo, porque se alguém de lá tivesse contaminado, Ia ter... contaminando o Ah, nosso tá. grupo, estava Tá, abortado se para todo fechavam mundo. em módulos, vamos chamar assim, né? Isso, Só isso, dentro do seu isso. grupinho. Não Tá. tinha uma muralha, nada disso, mas Não, enfim, entendi. tinha um limite. Onde é que é o nosso acampamento? Onde é que estão as nossas Uhum, barracas? A entendi. barraca dormitório, a barraca cozinha, a barraca banheiro. Esse era o limite para a gente se locomover e interagir. A gente não ia, por exemplo, para o refeitório do outro para conversar. E aí a gente começou a ouvir Pô, isso já gera mais um nível de isolamento, né? mais um nível de isolamento, mais tensão, mais preocupação. Era delicada a situação. Legal. E se tivesse alguém contaminado por Covid, o Nossa. sintoma se confundiria com sintomas de mal de altitude. Sim. Quando nós estamos nesse ambiente, Pô, nós já temos falta Ainda de ar. tem essa, meu. Será que Tem é um zero Covid? Se não é, escalada, assim. se desconfiasse que era Covid, Uhum. acabou para todo mundo. Abortou, abortou. E, por exemplo, nós três somos da mesma equipe. Se desconfiasse que o Samir estivesse com Covid, abortou para todo Aborta a mundo. equipe inteira. Seria complicadíssimo. Então, era melhor a gente realmente se isolar Manter o isolamento. e sim. evitar qualquer tipo de contaminação. Porque aí com o vocês grupo. faziam o teste antes de embarcar, né? Fizemos antes de embarcar, fizemos antes de embarcar do Brasil para Katmandu, Nepal, Uhum. antes de Katmandu, Nepal e chegar em Lukla, que era onde a gente iniciaria a nossa ascensão. Lukla é onde tem aquele aeroportozinho que o pessoal fala que é o mais perigoso O do mundo, né? próprio. Cara, você já tem que o meu decolar meu amigo- desviando da montanha, É, né? Léo. Um amigo E é o meu, mais. ele É, mandou um consider- vídeo pra gente, assim. é considerado o mais perigoso, porque É. a pista no final. Então a gente sai de Katmandu, nesse voo de avião bimotor, para pousar na pista em Lukla. Lukla é o primeiro vilarejo rumo ao campo base. Tá. Essa pista tem 524 metros de distância, no final dela tem uma muralha de Já é. pedras, e o avião, para conseguir frear, precisa ter os pneus levemente murchados, para ajudar na frenagem, porque ele pousa, Bota no ele freio. vai Tem freando, mais e não dá contato, tempo de né? ele fazer a parada total antes da muralha. Quando chega na muralha, ele já vai virando à direita. Nossa. Então o piloto tem que ser bom. tem que Tem que ser ser bom. É uma das partes mais Aí é adrenantes, você né, da escalando expedição. já, ou não? Aí sou eu Você é escalando, o- fazendo a ascensão para aclimatação. Percebo que eu já estou bem lenta, né? Falta ar, ninguém faz nada correndo nesse ambiente. Claro, tudo É tudo muito devagarzinho. lento. Tá. Perguntando o que eu estou fazendo aqui, cadê a minha comidinha, cadê minha mãe, minha cama, repensando tudo. Agora, voltando um pouco na pergunta que vocês comentaram de conexão com companhias, com corporação, com empresa, a gente só aceita o desafio porque a gente tem um propósito por trás. Uhum. Não é simplesmente para superar os nossos limites. É para gerar algum tipo de impacto. Ó, vamos voltar lá. Você estava ali, não sei se você estava já com edema nessa cena ou Não. não, mas enfim, você teve um probleminha ali. Aham. O que na cabeça passava do tipo assim, ó, vou desistir, não vou desistir? Eu nunca pensei em desistir, Nunca Samir. pensou? Não, justamente porque eu sabia que essa ascensão, que essa escalada geraria um resultado para mim, para minha família, para minha Para comunidade todos que periférica, acreditaram em para você. aquelas pessoas que se sentiam representadas e aquelas que me apoiaram. Agora, eu não pensava em desistir por livre e espontânea Você não estava vontade. subindo só Mas por você, né? jamais, É, é isso que jamais. eu Era quis uma dizer, legião assim. de pessoas Era uma- sendo representadas por Você mim. sentiu essa energia Porque estando lá, sei lá, o que você sentia o tempo todo, acredita, assim, lembrava. todas essas pessoas que ajudaram a contribuir, levavam uma latinha que seja para você, falavam, ó, toma aqui, ajuda. Basicamente, eu não pensava em desistir, Samir, porque sabia desse resultado coletivo e eu sabia que, poxa, eu só vou voltar se de repente chegar numa condição de saúde Sim, que o médico crítica. falou, não Claro, dá para se você você for, ir. se você for Sim. proibida Se de eu seguir, tivesse risco de vida, para Isso. mim o cume é importante, mas voltar para casa é é mais. mais. Então, essa era a única limitação. Do ponto de vista de vontade e motivação, eu tinha motivação suficiente para seguir em frente. Caramba, hein? Não consigo nem Não, imaginar, né? eu Agora, tipo, juro, é um ó, de negócio verdade que... mesmo. Eu realmente, eu não consigo imaginar. Até porque no meu caso, Areta, do tipo assim, ó, talvez você morra e nasça de novo Ok. e você nunca vai conhecer alguém mais frouxo do que eu. Então, do tipo assim, já começa daí, né? Do tipo, eu morro de medo de avião. Ok. Viajar para mim é um parto. Eu odeio qualquer coisa que me tira Da zona de... de onde eu tenho. Olha que coisa absurda, né? Sou empreendedor, É, Aham. não. né? É E eu verdade. odeio qualquer coisa que me tire
do controle Ok. da minha vida. Ok. Mas Isso no profissional não, pessoal, engraçado. O pessoal. profissional ele é o contrário. No profissional, do tipo assim, eu sou o cara que é até bom ter Caçador de burnout. pessoas do meu lado que me ajudam a avaliar os riscos. Ok. Porque eu Você entrei gosta muito de correr isso, naquele ritmo que é do tipo assim, cara, eu resolvo. Ok. Pode botar o problema aí que eu resolvo. Então são coisas completamente Aham. diferente, né? Mas eu vejo uma situação dessa, do tipo assim, pra mim, eu falo, cara, por que ela fez isso? Ok. Sabe? Do tipo assim, por que ela Ok. fez? Ao mesmo tempo, eu Porque, fico babando Ok. de existirem pessoas que têm essa disposição, Aham. esse go for it, de falar, cara, eu vou me preparar. Porque é isso, não é assim. Não é assim, vou a São Paulo. Nossa, Ok. olha isso, ó, tranquilo, ó. Vou a São Paulo É, mais ou menos assim, né, velho? é uma Essa preparação, foi o que você falou. Tava É nevando, olha físico, isso, tempestade, é cara. emocional, Aham. é financeiro, Aham. é técnico. Você Aham. pode ter o melhor físico do mundo. Se você não tiver Se a técnica na tempestade montanha, você neve, vai ficar cara, para trás. Perfeitamente. Né? Perfeitamente. Então é muita Não. coisa, Neve. né? Neve. Que a gente precisa Olha isso, coordenar para olha isso. chegar. É. Olha Ô, isso, Léo, eu cara. costumo dizer que físico tem que estar muito bem, mas se a nossa mente disser que a gente não vai, que a gente não vai conseguir, a gente não faz. Quando você falou que tem medo de avião, eu tenho. Eu morro de medo de altura. Eu morro de medo de Você avião. tem medo de O altura, tempo você é todo. alpinista, O tempo todo. escaladora. O Cara, tempo todo. O que acontece é, a gente acaba, a vai gente com medo ousa, Fazer mesmo com a medo. gente, a gente ousa realizar com medo. A gente tem que vai entender com como eu medo, consigo exato. realizar. O medo, todo mundo tem medo. A partir do momento que é um ser humano, não é um psicopata, Sim, sim. tem medo. De alguma coisa você tem medo. Sim. Agora, o medo pode limitar algumas pessoas Ou e outras pode- pessoas ousam superar esse medo e seguir em Isso. frente para ver o que está atrás dessa muralha, atrás desse desafio. É o que Eu eu falo escolho direto. sempre superar. Boa. Eu escolho superar. De que modo eu posso superar, no caso aqui, a escalada? E reconhecendo qual é o equipamento, como utilizar, quais são os procedimentos, quais são as pessoas que estarão comigo, qual é a equipe. Todo mundo está focado na segurança? Todo mundo está checando e rechecando os equipamentos, os procedimentos? Eu tenho que entender como superar aquele medo, mas o medo não pode me parar. Jamais. Sim. No caso de voo, eu tenho que voar. É Pra ir levar minha- mesmo com medo, é. Eu vou muito para fazer principalmente palestras. Para levar Sim. minha mensagem lá para o Mas- Nordeste, Boa. fica inviável logisticamente ir de avião, de ônibus, de carro. De carro, ônibus. exato, não dá, né? Tem que ir de avião. Então eu faço alguma meditação, pego alguma oração, leio um livro, Boa. sento, respiro e vou. Até porque a gente não está no controle, por mais que a gente queira estar. É. A gente não está no controle 100% de nada. Sim. De nada. Outro paralelo Boa. que eu traço, quando eu vejo. E aí, em relação a esportes muito complicados, né? Que eu traço com a questão empresarial, é o seguinte, né? Quando você tá assim na montanha, você não tem domínio de tudo que Não vai tem. acontecer. Perfeitamente. Sabe a história quando a gente precisa tomar uma decisão de negócio? Você toma decisão com informações incompletas. Do tipo é. assim, cara, tem o que eu tô vendo É isso aqui, aí. tem o que eu não estou vendo, É isso aí. aí a técnica entra, né? Porque do tipo assim, você fala assim, bom, peraí, deixa eu entender o que aconteceu no passado, aí vem o teu repertório, vem a tua isso aí. experiência anterior, Aham. vem o teu background para falar assim, não, eu vou tomar a decisão B. Aham. Por esse. Cara, mas você tá tomando uma decisão com informações incompletas. Perfeito. Qual é a diferença? Algumas pessoas não conseguem tomar decisão Aham. com informações incompletas. Perfeito. Isso vira um limitante. Perfeito. E aí você trava. Uhum. Porque quantas situações na vida você já se viu que você tomou uma decisão tendo todas as variáveis mapeadas e definidas? Aham. Isso é raríssimo. Aham. Quase nunca. Não, E se não, exato. você não toma decisão nenhuma. Isso, você né? não vai tomar decisão nenhuma. isso Não aí. faz nada. É isso aí. Só que no mundo dos negócios, você não tomar uma decisão tem, às vezes, um custo financeiro. Ok. Numa situação dessa, você não tomar uma decisão pode custar a sua vida. Exato. Ok. Isso, para mim, é que é muito difícil. Ok. Né? Do tipo, se eu perder um pouco de dinheiro, vai, depois a gente recupera. Talvez esteja aí a diferença aí de... Não sei se de história de vida, não sei se de experiência, não sei se de grau de evolução para a montanha. Eu costumava dizer que um dos motivos que não me fazia pensar em Everest era alto risco de morte. Por temporada, morre-se em média 8 pessoas no Everest. É um número alto. Sim, 1% é um número alto. Para mim é alto. sim. E eu sou apaixonada pela vida. Obviamente que eu não queria arriscar a minha Sim. vida. Eu acho que a minha vida, por mais desafiadora que seja, Nossa, que lindo. a minha vida é maravilhosa, é linda. Eu sou grata por ela. No entanto, eu decidi estar no Everest porque eu percebi que eu não estou no controle de vida e morte também. Uhum. Durante a pandemia, eu só tomei a decisão, se vocês me lembrarem bem, eu tomei a decisão durante a pandemia. Exato. Quantas pessoas estavam morrendo e morrendo junto com seus sonhos? É. Quantas pessoas estavam enterrando os seus grandes objetivos de vida?
que não deixaram o seu legado efetivo porque sentiram medo e não ousaram dar o próximo passo. Não, eu acho que é um exemplo ainda maior por causa disso, cara. A gente não podia nem ir no supermercado e ela foi pro Everest. Tipo assim, a pandemia bloqueou muita gente e talvez pra você, não sei, foi um impulsionador. Foi uma escolha. Então. Aí eu não permiti que uma doença, claro, uma crise sanitária, Crise global. econômica, É. me limitasse. Isso. Mesmo com Eu todas começo essas a observar o que eu adversidades. posso fazer. Eu saio de casa com os meus EPIs, com os meus equipamentos de segurança, entendo que eu não posso gerar nenhum tipo de risco para quem está doando o reciclável, não posso gerar nenhum tipo de risco para as pessoas que estão na minha casa, que moram comigo. Tudo que é possível de eu fazer enquanto procedimento, eu Caramba. executava. Entendi. E eu não Não peguei, nem deixou minha aquilo mãe te em casa congelar. foi contaminado. Areta, deixa eu te Eu fazer peguei Covid quando eu voltei da Quando viagem, voltou já, 6 depois. meses É. depois. Mas, Já mas, já mas foi vacinada. tranquilo ou o Covid foi grave em você ou foi... Eu já estava vacinada, primeira dose, já, aí foi foi tranquilo, depois. passei Tá, de boa. Passei de legal, boa. Eu queria ótimo. voltar lá na história. Você foi o Camp 2, só pra gente terminar e aí falar do pós também. Será que eu escalei mesmo nessa vez? Será? Quero contar, Eu quero só ouvir isso contei até que o eu final. comecei. Isso, e aí? Você teve uma condição que você comentou, queimou a córnea, Aham. e aí? Vamos voltar daquele ponto, Legal. só pra gente não perder o fio da Do meada. edema pulmonar eu consegui recuperar por conta do uso de Isso. suplemento de oxigênio. Oxigênio. O outro problema foi a queimadura de córnea. Consegui recuperar esperando na barraca. Pessoas me traziam comida, pessoas me guiavam até a barraca banheiro, Tá. pessoas ali Os dois olhos, você os não dois podia olhos. abrir os Eu dois. fiquei dois dias com os olhos Ah, fechados, vendados. Nossa. Porque eu não conseguia abrir. Toda vez que eu abria os olhos, ardia por conta da Ardia. luminosidade, da lanterna, do sol, da lâmpada da barraca. Não Meu conseguia Deus. ficar com os olhos abertos. Por isso, eu precisei realmente de uma rede de apoio ali para conseguir recuperar. Total. E aí, depois de 2 dias, recuperei e pude seguir em frente com a expedição. Tá. Depois de cumprir os 3 ciclos significava, então, subir, Até o descer, 3, subir, descer, desce, subir, 2 descer. até o O 10. 3, inclusive, E é o considerado 3? zona da morte. Tá, Porque o ar é ainda mais rarefeito, 7.200, 7.300 metros. tá. Zona da morte é onde é recomendado usar a suplementação de oxigênio. Sim, Nossa respiração natural, sim. a partir dali, fica muito deficitária. Muito, muito. Então, a gente vai até o campo 3 e volta. Depois dos 3 ciclos, a gente passa a esperar a janela de bom tempo. O que é isso, Areta, janela de bom tempo? É quando, primeiro, você está bem fisicamente, Uhum. fisiologicamente e bioquimicamente. Se recuperar. Recuperada, já adaptada àquele ambiente. Mas também quando os ventos estão no máximo a 40 km por hora, a temperatura no máximo menos 30 Entendi. menos 30 graus Janela de Celsius, oportunidade. uma janela de ali. oportunidade. Quando a neve está no máximo na altura de sua canela. Tá bom. Enfim, quando tem É uma uma situação condição. bem tranquila, realmente. Aí até eu, gente. Menos 30, neve na canela e vento de 50, vambora, pai. Mais que isso Eu não vou pra dá. qualquer lugar, Mais que isso tá não dá. maluco. Ô. E aí, quanto tempo nessa última, esse ataque? vamos Legal. dizer Quando assim? surge essa janela, Isso, inclusive quanto tempo você tem? são poucas janelas. Dentro da temporada, que começa então de março e vai até maio, aproximadamente 4 janelas. Sendo que as 2 primeiras são só para os Sherpas, para os locais que estão montando rotas, que estão montando escadarias, que estão sim, montando eles têm que ir a na via até lá em frente cima. Tá. Então, os turistas, a gente tinha aproximadamente 2. Quando duas surge essa chances. primeira das 2, a gente sai do campo base, sobe em definitivo até o 2, dorme no campo 2, Em um dia só? num dia só, a gente pula o 1. Tá, Dia seguinte, a gente vai ao campo 3. tá. A partir dali, a gente passa a usar o oxigênio suplementar. Dia seguinte, a gente vai ao campo 4, que é o último acampamento, 8.000 metros. E do campo 4, a gente sai na direção do topo para fazer o cume. Mas quando eu chego no 3, eu com meu guia Lopsang, ou melhor, com o Passang, o Lopsang era da Dani, a Dani era outra brasileira que estava comigo na expedição, dividindo barraca comigo. Eles já começam a apresentar cansaço, dificuldade, irritação. Os Sherpas. Os Sherpas. E aí eles prometem que vão sair do campo 3 para o campo 4, mais ou menos 7 horas, 8 horas da manhã, e não saem. A gente está pronta, eu e Dani estamos prontas, vestidas, e eles não saem. Fez a gente esperar mais ou menos meia hora, e eu na frente da barraca pronta, porque a partir do momento que combinou o horário, tem que estar pronto. Sim. Eu na frente da barraca pronta, fiquei mais ou menos meia hora vestida, pronta para sair, congelando. Ao mesmo tempo, eu lembrava de histórias de Sherpas. Tem Sherpas que voltam e falam que não vai, que isso, aquilo, outro, porque de fato é um ambiente de risco. Sim. Tá. E ele não tá afim, por muitos motivos ele não vai. Tá. E eu não discutia, não brigava, eu não batia de frente, eu simplesmente engoli sapo ali e esperei, demonstrando, estou bem, estou te aguardando, bora pra cima. Finalmente, depois de meia hora, eles decidem sair e vai pro campo 4. E vão com dificuldade.
Dificuldade não porque eles são menos experimentados que eu. Lógico que Eles não. já tinham feito Já isso tinham mais feito vezes, várias vezes o cume do Às vezes não Everest. tava bom A naquele dia. questão era que eles tinham trabalhado muito mais do que eu. Sim. Foram eles que subiram aos Campos Altos várias vezes para montar barraca. Foram Caramba, eles que subiram para levar cilindro de oxigênio. Foram eles que levaram comida. Eles estavam debilitados numa temporada muito desafiadora. Já tinham perdido pelo menos 12, 15 quilos na montanha. Eles estavam esgotados. E eu tinha que tentar compreender aquilo, respeitar e respirar e torcer Sim, para que eles não desistissem. Exato. Chegamos ao campo 4, último acampamento, e aí ficou combinado. 8 horas da noite, nós vamos sair para o ataque ao cume. Nós saímos. À noite? É à noite que sai. Ah, Aí mesmo? chegou mais ou Por menos quê? 2 horas, a gente saiu 8 horas, porque a condição de gelo é mais estável. Ah, Na madrugada está mais frio, o gelo não o derrete, gelo está não mais estável para a tá. gente se locomover, pra andar. para andar. Cara, é muito complexo, mano. Bom, 8 Muito horas. Vamos fazer software que tá É mais muito complexo, cara. 8 horas era o combinado, mas 8 horas eles não saíram. Também não saíram. Nós estávamos prontas. Já tínhamos comido, já tínhamos descansado, dormido não. Já tínhamos descansado alguma hora, hidratado. Hidratação é fundamental em alta Sim. montanha. E eles não saem. Sabe E que aí, meu filho é Sherpa? Que ele não sai na hora uma vez, cara. Eu acho que é isso. O Leozinho deve ser Sherpa, mano. é forte. Nossa Será que senhora, suporta o cara. ar rarefeito? Será que levaria 20, 25 quilos nas costas? Você sabe que você falou, eu Ele é tava forte, pensando ele é exatamente forte. É isso. Sherpa, Olha então. só, enquanto a gente se prepara Fazer para um fazer estágio o pra ele. ataque, É. o cara fica indo e voltando para montar equipamento, buscar, deixar. Ele faz isso muitas vezes. Só que Na não no dia- temporada, não na, no te- dia. na temporada, isso. Dias anteriores montou o acampamento, dias Sim. anteriores subiu para levar Sim, cilindro. sim, entendi. No dia de ataque ao cume é só come mesmo. Tá. Só come. É só, né? Só que já esgotado, né? Bem cansado. Imagine subir ao campo 3, zona da morte, mais de uma vez. É o que eles fazem. Dificilmente alguém chega no topo do Everest sem Sherpa. E é muito triste quando a gente percebe que pessoas nem mencionam os Sherpas. É Entendi, muito triste. Entendi. Como se ele tivesse feito. Eu sozinho, fiz e eu né? aconteceu. Não, você não fez nada. E é fundamental mesmo. É Tem que ter. indispensável. Talvez o Indispensável. alguém caminho. muito experiente que já tenha ido várias vezes com Sherpa. Desses menos de 1.000 pessoas no mundo que fizeram como do Everest, absolutamente, acredito que 5% tenha feito sem Sherpa. Nossa. E muito provavelmente não foi na primeira vez, né? Absolutamente. Porque tem que carregar coisas, tem que guiar, é muita coisa Não tem envolvida. como. Muita tem coisa como. envolvida. No Caramba, total, hoje Maria. existem 1.000 pessoas que chegaram. Menos de 1.000. Menos de Menos de 1.000. 1.000. Ou seja, Caramba, a cara. montanha já matou muito mais gente do que chegou ao cume. Ou não Sei. temos 1.000 ainda? Não, não chegou a 1.000 mortes, não. Não. Tem esse número, não vou lembrar agora, mas Tá. é menos de 1.000 mortes. Acredito que aproximadamente 300. Tá. Caramba, Areta. E aí, no final, às 8 horas, saiu. 9, Não, 8 10. horas não saiu, Tá. e eu e Dani na barraca aguardando. Cadê eles? Não sai. E aí eles decidem sair 11h30 da noite. Por quê? Principalmente porque o Tá. vento baixou de velocidade. Tá bom. Eles saem 11h30 da noite, eu saio com Passangue, um guia para um cliente, Dani sai com Lopsang. Esses nomes são nomes de dia da semana. Ah. Passangue é quem nasceu quinta-feira. Então vocês vão encontrar no Nepal várias mulheres Passangue e vários homens Passangue. Tem a ver com o dia da semana que nasceu. Só tem 7 nomes. né? Não, tem um pouco mais, Mas serão muitos Passangues, muitos Pembas, Tá. muitos Lopsangues. Um pra cada dia da semana. Samir tá muito engraçado. Faz sentido, engraçado, faz né? Eu vou sentido. precisar passar a ser o cara sério do podcast. Samir agora. vai Pior que ele ser- tem toda a razão. E assim, quando perguntam, qual é o guia que te guiou? Se você perguntar para os brasileiros, vão falar, foi o Passangue, mas qual o Passangue? Qual deles? É o filho do Ah. Pemba, que mora no vilarejo Cis, que tem 3 Entendi. filhos e um irmão tal. Isso. Que terá vários Passangues, terá Entendi, vários Pembas. entendi. Faz sentido. Entendi. Parece curioso, engraçado, mas faz sentido. É cultura, né? E aí vocês saíram às 11h30. Saímos 11h30, muito lentamente, com muita dificuldade, a ponto de, em algum momento, eu me afastar da Dani. Meia hora depois, a Dani já estava muito distante e começa a acenar, dizendo, Areta, espera um pouquinho. Ela se aproxima até onde eu estou, porque eu estava um pouco mais à frente, e ela disse que o Lopsang, que era o guia dela, pediu para ela descer porque ela não tinha condição de seguir pelo ritmo que ela estava fazendo. Ela não tinha condição? Ele falou que ela não tinha condição, Tá. sugere que ela desça, na verdade, orienta que desce e eles descem. Ela se despede de mim e eu sigo com o Passangue. A partir daquele momento, o meu receio é, será que o Passangue vai falar a mesma coisa Ele que vai o Lopsang falou para aguentar, Dani? ou Que eu não aguento, É que eu não mais um aguento? desafio mental pra você ficar O lutando. tempo todo É. mental, o Nossa. tempo todo. E aí, a partir daquele momento, eu começo eu mentalizo essa questão
E eu começo a caminhar muito próximo do paçangue, como quem diz, se alguém quer desistir aqui é você, eu tô bem. Boa. Fico no cangote do paçangue, colocando ali Pisando no pé pressão, dele ali pressão, quase. colocando pressão. Paçangue, tô bem, tô bem, tô bem. Mas não adianta, porque o paçangue começa a esfregar os braços, esfregar as pernas, demonstrando que sentia muito frio. E eu pensando, será que ele tá tentando manipular a situação ou realmente ele está mal? E isso se prolongou por mais aproximadamente 2 horas. Ele não estava manipulando. Ele estava mal, realmente. Eu cheguei a oferecer as luvas a ele, trocar, porque eu achava que as minhas luvas eram mais parrudas. Ele não aceitou. Eu cheguei a falar, paçangue, aumenta o cilindro de oxigênio. Quanto mais oxigênio suplementar, mais você aquece, você sente menos frio. Não resolveu, talvez porque ele tivesse uma limitação de cilindros ao longo do percurso. Será Uhum. que ele tinha outro para repor? Não Sim. sei até hoje se ele teria. Ele não aumentou. Em algum momento ele parou e eu esfreguei as pernas do paçangue. Isso não é comum num país tão patriarcal machista como o Nepal. Total. Mas eu estava tentando fazer o meu melhor para ajudar. Esfreguei as pernas e não adiantou. 2 horas e meia depois que tínhamos saído do campo 4, ele para, olha para mim e fala, Areta, a gente terá que descer. E faltava mais da metade do que menos da metade. Mais, a gente tinha ali 2 horas e meia depois, era um terço mais ou Um menos. terço. Um Tá. terço. E aí ele fala, a gente tem que descer porque tá congelando, tá muito frio. E aí eu sugiro ao paçangue, paçangue, me deixe sozinho, eu tô vendo uma fila de montanhistas na minha frente, eu não vou me É perder. só seguir essa É fila só aqui. seguir. Aham. E aí o paçangue falou, não, né? Eu tenho responsabilidade sobre você. Aham. E aí, no instante seguinte, turma, me bateu um arrependimento porque eu percebi que eu estava interessada na minha conquista, no meu resultado. Mal ouvi o paçangue falando que ele estava mal. Entendi. E aí eu comecei a chorar, frustrada, porque não poderia mais seguir, arrependida pelo que eu tinha falado ao paçangue. Eu decidi pedir desculpas a ele naquele momento. Boa. Eu levantei a minha viseira, baixei minha máscara de oxigênio, eu estava chorando e eu falei, paçangue, paçangue, me desculpa pelo que eu falei. Eu queria muito subir, eu me sinto forte, eu me sinto pronta, eu estou em condição de ir. Mas Mas fisicamente você tava bem, né, Areta? Tipo, na medida do possível. na medida do possível, É. sim. Não, eu tô falando E assim, na mais que medida do tudo, possível. sim, e mais que tudo consciente, né? Existe um risco ali Até de de perder a perda de consciência. consciência, absolutamente. Total. Naquele dia eu estava melhor do que os dias que eu tive problema de edema pulmonar e que me deu de Sem corda nos dias de dúvida, sem aclimatação. dúvida. Eu estava melhor. Naquele Uhum. dia, realmente, eu fui muito abençoada, me senti muito forte. E aí eu cheguei a pedir desculpas a ele, e aí ele ficou olhando um tempo pra mim, era mais ou menos 1h30 da manhã. Ele não entendeu muito bem aquela conversa, quis pedir desculpas aqui, mais ou menos isso. Uhum. E aí, em seguida, ele voltou o meu óculos, voltou a minha viseira, ele já tinha secado o meu rosto, e ele virou na direção do topo e voltou a escalar. E eu segui o paçangue até o topo. 8 horas depois dessa conversa, nós chegamos no topo do Everest. Nossa Senhora. 8 horas 8 horas depois. depois dessa conversa. E foi assim que eu me tornei a primeira negra latino-americana a chegar no topo da mais alta montanha do planeta. Foi o Uau. paçangue que me permitiu essa realização. Uau. Foi o paçangue que decidiu seguir em frente comigo. Que história, É hein, incrível. Areta? É, Nossa, é, tô é de incrível. arrepiar. Não, é De incrível. arrepiar. Realmente é incrível, porque isso para mim é um outro ensinamento que a gente pratica muito no dia a dia, né? Colaboração é fundamental. Sozinho, É. eu vou mais rápido, entendeu? Mas junto, eu vou muito mais longe. Aham. Né? E esse é algo que a gente pratica no nosso dia a dia, que é do É. tipo assim, cara, às vezes dá vontade de falar, cara, deixa que eu resolvo. Aham. Calma, Aham. calma. Se tiver alguém junto com você, pode ser um pouquinho mais lento, mas a Aham. gente vai muito mais longe. Cara, Mais consistente. Muito, Com muito. certeza, com certeza. As coisas são completamente diferentes. E, de Aham. novo, né? Nem sempre a gente tá na nossa zona de conforto. Você Aham. tava o mais fora possível. Você tava o mais distante que eu acho que existe na face da terra Aham. da palavra conforto. Aham. Era exatamente nessa situação que Uhum. você tava, Uhum. né? E tem hora que é isso, a gente tá quase lá e a gente tem que falar, cara, não é o momento, vamos A gente tem. dar um passo atrás, Uhum. né? Você tirou as palavras da minha boca, Léo. É assim, é muito. A gente tá muitas vezes num cenário, fazendo de novo aquele paralelo legal com, às vezes, quem não escala, mas Aham. que tá ali no dia a dia e sente essa vontade. Por exemplo, a gente tem um programa de formação de talentos. Tá. Na Performa, a gente traz pessoas que têm zero experiência com tecnologia Aham. para treinar. O programa tá nesse mês, inclusive, com inscrições abertas. Que legal. Ano passado foi uma edição exclusiva para mulheres, inclusive. E nesse programa, assim, as pessoas que são júnior, né, vão entrar ali para aprender em projeto e dá aquela vontade de ir sozinho, né? Coloca do lado de um cara sênior, um líder técnico, sabe? Alguém super experiente, Uhum. tem uma data de entrega ao cliente no pé Uhum. e fala assim, ah, não,
quer saber, eu vou entregar. Uhum. A nossa cultura, a gente fala assim, não, você tem que entregar através dos outros e junto. Aham. É muito isso que a gente defende. Por quê? Você desenvolver essa pessoa junto, no longo prazo, isso sempre vai ser positivo. Fantástico, fantástico. Se você fizer sozinho, você vai sempre fazer sozinho. Aham. Como é que a gente cresce como uma empresa de serviços, como uma empresa de pessoas, onde Aham. pessoas é a nossa matéria-prima, o nosso DNA, é o nosso coração, só desenvolvendo outras pessoas. Não tem jeito. Perfeito, Não tem como fazer um chip copiado do seu cérebro, botar, a gente tem que desenvolver outras pessoas. perfeito. E às vezes, por mais que isso seja contraintuitivo e dê Uhum. vontade Aham. de descolar, a Aham. gente, cara, volta 3 casas e vai junto. Que legal o seu depoimento, Não, que acho que incrível, cara, foi ilustra muito na legal. prática realmente Areta, como isso pode voltando, acontecer. né? Agora pré-Everest, né? Aham. Cara, você botou um negócio de pé, que Aham. foi o negócio da coleta Uhum. de sucata. Uhum. Como isso ficou quando você foi pro Everest? O Aham. projeto continuou com outras pessoas? Como aconteceu Que isso? legal. Porque tinha mais gente envolvida, Tinha né? mais gente envolvida, eu tinha intenção de desvincular as demais pessoas desse processo, mas a gente não conseguiu. A minha mãe, a minha avó, os meus irmãos continuaram juntando e entendem que isso é realmente uma forma de complementar a renda. Agora, quando eu voltei do Everest, a gente de fato formalizou a empresa, não com a minha mãe, não com meus irmãos, mas o Areta Duarte Gestão de Projetos Sociais Limitado, a fim de Legal. lidar com mulheres, lidar legal. com catadores de recicláveis, lidar com pessoas da periferia. Gostei muito de ouvir esse projeto de vocês, de formação de mulheres. É o forma. Porque de algum modo, como que chama? Forma. Forma. Porque de algum modo a gente consegue entender que a nossa competência, a nossa experiência contribui com o outro. E o tempo todo a gente aprende com o outro. Isso. Eu voltei querendo fazer com que as conquistas ou o Everest, cada um fosse alcançado, O Everest é cada um. ativando Isso as aí. suas competências, estimulando com que as pessoas acreditem nelas mesmas, adquirindo técnicas, adquirindo formas de realizar, tendo planejamento, tendo disciplina, consistência, como qualquer conquista, qualquer projeto precisa dessas, Isso. dessas competências, Não, dessas tudo que variáveis. você falou, óbvio, cada das suas devidas proporções, são Aham. desafios de um projeto, né? Às Perfeito. vezes ir, voltar, Perfeito. Perfeito. junto, colaboração, imprevistos, riscos, É né? isso, é isso. E aí me interessa muito empoderar pessoas, né? Ajudar as pessoas a entenderem que elas podem. Legal. A Areta não é Mas é uma ONG? Eu não entendi Não se é uma ONG, Não, é uma empresa, É uma uma empresa. empresa uma privada empresa. Não é do mesmo terceiro setor, Tá. mas de algum modo a gente tem Projetos de impacto. projetos de impacto, tem resultados que se assemelham com por isso que ONG, né? tá Mas bom. não é ONG. A gente, por exemplo, tem uma parede escalada que foi implementada em Campinas para acesso gratuito para pessoas da periferia do Jardim Ah, Jaguari, região onde Que eu moro. legal. Inauguramos recentemente um container que faz com que as famílias do entorno possam levar seus resíduos lá e transformar em cashback em recursos. Então, o resíduo vira recurso financeiro. Temos suas palestras sociais. Recentemente fomos ao topo do Kilimanjaro, que é a mais alta montanha da África, só com pessoas negras do Brasil. É um projeto Tá, de entendi. bolsas para pessoas negras, que de fato a gente não vê pessoas negras na montanha, Tá. muito por conta Muito da difícil, estrutura foi a financeira primeira que vivemos. Isso, é um Então, esporte caro, né? caro, É um caro. esporte caro, não tem jeito, é Perfeito, difícil, perfeito, né? perfeito. Areta, Uau. tipo assim, cara, eu tô, sem brincadeira, é incrível, sem Uma palavras. das gente, poucas mas- vezes no PQP que a gente fica sem Isso, palavras, né? Porque, cara, depois Puta, dessa... Poxa, que obrigada, Vontade de cara. soltar um PQP mesmo. É? né? E vamos lá. Que você vê algum papel hoje das empresas? Você está empreendendo, né? Você é uma empreendedora, acho que de nascença, né? Deu para Aham. perceber, mesmo trabalhando, eu acho que tanto na questão social quanto na questão pessoal e Aham. profissional, você tem esse DNA Que de legal. empreender e criar coisas novas. Uhum. E agora, mais recentemente, ou daqui para frente, conta um pouquinho para como que você está usando esses aprendizados Ok. para levar isso para iniciativa privada ou para outros projetos? Quais são os seus planos agora daqui para frente? Perfeito, perfeito. Eu sigo entendendo que as minhas realizações dependem realmente de parceiros. Boa. O tempo todo tem outras empresas partilhando o mesmo objetivo e a gente Uhum. faz as coisas em conjunto. Legal. Fornecedores, patrocínio, sou embaixadora de empresas que promovem transformação ecológica, sou embaixadora de empresas que querem gerar impacto social positivo, Que legal. ministro palestras em diversas empresas para falar desses projetos, mas também para falar da questão da superação.
São palestras Sim. também inspiracionais. Sim. As próprias expedições em alta montanha, ou no carnaval. A gente não sei quando é que a gente vai lançar esse podcast. Vai Vai ser ser pós-carnaval? pós. Vai. Bom, mas só para saber, que depois, se alguém quiser acessar as redes sociais, terá visto na rede social Sim. uma expedição com jovens do Favela Radical, que é de uma comunidade turano lá no Rio de Janeiro. Nós vamos Que fazer no legal. carnaval, mas quando for Entendi. exibido o programa Sim. já terá acontecido. Então Isso. vale a pena acompanhar. Então a A ideia gente é pode até fazer deixar com o que... link aqui pro pessoal Boa, assistir boa. depois. Pode entrar lá na minha rede social, @Duarte, para ver esse tipo de coisa. Mas é para entender que a minha empresa existe sim para manter minha Claro, sobrevivência, né? para eu Sim. continuar crescendo do Sim. ponto de vista profissional, mas Tem também mais outras montanhas por aí, né? absolutamente, mas principalmente gerar esse impacto social e ambiental positivo. De movimentar De as comunidades e movimentar as mostrar de que é comunidades. possível, né? Que Perfeitamente, as pessoas perfeitamente. podem também. Sou apaixonada por sustentabilidade, sou apaixonada por reciclagem, então tem sempre esse cunho por trás também. A questão de como a gente pode ser mais minimalista, de como a gente pode ser causar menor impacto ambiental através das nossas ações, enquanto pessoa física e através enquanto pessoa jurídica, enquanto empresa. Cara, Sensacional, Areta. Não tenho nem eu como tô sem agradecer. palavra, do tipo assim, tá, obrigado, pessoal. Eu acho que assim, a Performa, a gente tem muito, né, esse viés também de desenvolver pessoas. Legal. Vamos conversar depois, até você Bora. falou de parcerias, acho Não, que eu muito quero interessa pra gente. entender como a O performance Léo pode quer ser um ajudar. primeiro da Performa a escalar ali, pelo menos até o Camp One, né? A gente Boa. faz uma, Vamos juntos, Léo, Eu te vou no ajuda. Pico das faz uma Cabras vaquinha lá, interna lá. deixa Tenho eu lá. certeza que a galera vai contribuir pra ver ele lá. Eu paro no Camp 1 do Pico das Cabras, que é ali Do o Pico- feijão com De tranqueira. carro, é? É o feijão com tranqueira ali, é o Camp 1 do Pico das Cabras. Eu fico por ali mesmo, depois... Aguardando, preparando o campo base pra gente retornar. quando Entendi, vocês voltarem, tá tudo preparado lá já. Querida, passou super rápido, obrigado. Já passou, já acabou. É mole. uma hora. Mas, gente, É mole. Tem algum recado que você queira dar aí pro pessoal, pra nossa rede, pros público aqui do PQP, de poxa vida. pessoas que estão ainda, talvez, não necessariamente escalar o Everest, mas que tenham um desafio que, a princípio, no momento, lhes parece impossível. O que você falaria para essas pessoas? Poxa vida, é difícil até de dar conselho, sabe, Samir e Léo, porque a gente costuma dizer que se conselho fosse bom a gente vendia, mas eu diria que o que funciona para mim é acreditar de fato que os desafios estão aí para ser superados. Cada um tem o seu desafio, não interessa se eu nasci na periferia, se eu vivo na periferia, se eu sou negra, se eu sou... Não interessa. Eu vou aproveitar realmente os recursos que estão disponíveis e seguir em frente para ativar o meu PIB, o meu poder interno bruto, para alcançar o meu Everest, o meu sonho. Adorei. Que todos nós possamos realmente ter as nossas realizações. Foi para isso que a gente nasceu. Os desafios estão aí e a gente não pode permitir que eles nos parem. A gente tem que aproveitar as pessoas do bem, formar essa corrente e seguir em frente para seguir e alcançar. Bora alcançar a nossa realização para a vida valer a pena. Bora. Uau. Vamos, gente. Mitou. Prazerzaço, Muito viu, obrigada, Areta? muito Obrigado, muito obrigado. obrigada. Adorei a Obrigado conversa. conhecer, querido. Que Você é lição, hein? demais, Obrigada. Que lição. Obrigada. Cara, eu acho que, tipo assim, ó, as pessoas me conhecem, sabem que eu sou um cara que eu falo, poucas vezes eu fico sem palavras. Poucas Não, vezes. olha só. Aqui nessa É mesa, Legal. super raro eu ficar. quase 100 Eu realmente episódios, estou sem palavras, do tipo assim, do tamanho da admiração que eu tô por você, Obrigada, sabe? É Léo. um negócio assim. não tem nem como descrever, incrível. né? Porque, do tipo Obrigada. assim, a gente. E o ponto pra mim é justamente esse, né? A gente. Você enfrentou tanta coisa, né? Que do tipo assim, realmente a mensagem que fica pra mim é, cara, você só vai parar se você quiser. É isso aí. Eu não tô dizendo que vai ser fácil. Aham. Não é isso, Aham. né? São coisas completamente diferentes. Eu não vou dizer que vai ser fácil, eu não vou dizer que você vai conseguir sempre. Perfeito, perfeito. Mas você parar de tentar, eu acho que é a única coisa que você não deveria fazer, né? Legal. E não é uma competição, eu gosto de deixar isso muito claro também. Eu também venho de uma família um pouco mais humilde. Tá. Meu pai trabalhava no Cais do Porto carregando saco, minha mãe era babá. Então, Aham. a vida não é fácil. A Aham. gente sabe disso, Aham. né? Mas não tente competir com outras pessoas, né? Eu não preciso competir com você, competir com o Samir. Eu preciso Perfeito. competir comigo, Perfeito. né? Se eu for a minha melhor versão Aham. todo dia, e Aham. tem dia que eu vou falhar, Aham. e isso também é outra coisa importante, Aham. cara, alguma coisa vai mudar. Aham. Alguma coisa vai mudar. Com certeza. E eu deixo isso muito claro, sabe? Essas histórias são muito inspiradoras para mim. Ver uma trajetória de vitória dessa, Areta, para mim é a minha crença escrita, que é do Aham. tipo assim, cara, tenta, não para, Legal. não fica para trás, Legal. não desiste. Ok. É difícil, mas dá.
né? E, cara, muito, muito obrigado por Eu que compartilhar essa agradeço. história Muito com a gente. obrigado. Você é uma Agradeço. pessoa incrível. Você tem um grande fã aqui. É. Três, daqui pra frente. Eu acho Fica na rede social. pouco Com certeza, já provável. tô Não, seguindo. com Poxa vida, certeza. poxa vida. Muito obrigado, viu? Obrigada, Léo. Uma Tamo honra pra junto. mim. Obrigada. Valeu. Obrigada. E você? Que ficou com a gente até o final, já sabe. Curte, compartilha. Cara, Tira esse não pijama, vai curtir- treinar. Não curtir esse episódio chega a ser brincadeira. Sacanagem, né? né? Bota, escreve aí qualquer coisa. Cara, interage. Escreve qualquer coisa aí, que eu prometo que eu vou responder você. Siga a Areta Esse Duarte nas redes sociais. conteúdo precisa chegar para todo mundo. E eu conto com você para isso. Vamos bater o recorde, hein, Léo? Galera, De compartilhamentos aqui, de likes. PQP. Essa história é uma história PQP. Performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau.